Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As minhas primeiras palavras, em meu nome e de todos os membros desta Comissão, são para a deputada Mercedes Borges, a quem sucedi na presença desta Comissão Parlamentar de Inquérito, para agradecer a forma como organizou e liderou os trabalhos na sua fase inicial. Sr. Presidente, desde muito cedo se constatou que existia um erro no objeto desta Comissão. A fixação da investigação nos anos 2004 a 2018 foi um erro, pois não é possível falar e ou avaliar os SCMECs de 2004 sem os CAIs da década de 90. Isto tornou-se evidente logo nas primeiras reuniões e audições e é bem realçado, quer no relatório aprovado, bem como em diferentes declarações de voto apresentadas. Foi um longo processo de investigação e de estudo que a todos envolveu e motivou, mais de 50 audições, mais de 200 horas de trabalho, milhares e milhares de páginas de informação recolhida. Tudo isto disponível a todos quantos se interessem pela matéria, num exercício de transparência política que dignifica esta Casa. Os trabalhos permitiram confrontar crenças pré-existentes, evidenciar os caminhos que os diferentes governos prosseguiram, os erros cometidos e as boas decisões feitas ao longo das últimas décadas. Evidenciaram também a dificuldade em avaliar, à luz dos dias de hoje, contratos feitos pelo Estado há décadas, contratos longos, onde a ciência económica se revelou, em muitos casos, falível nas suas previsões. Evidenciaram também que, ao longo destas décadas, o Estado português preferiu sempre diferir os custos de investimento na fatura dos consumidores, em detrimento do investimento feito a partir do Orçamento do Estado. Evidenciaram ainda um conjunto de decisões, no mínimo duvidosas, feitas na primeira década do século XXI e sobre as quais decorrem processos judiciais e para os quais acredito que os trabalhos e informação recolhida por esta Comissão Parlamentar de Inquérito possa ajudar no apuramento das responsabilidades criminais dos envolvidos. Evidenciaram ainda que foi preciso esperar por 2012 pela primeira vez um Governo intervir sobre as rendas pagas ao setor, de forma a iniciar-se um processo irreversível da redução das mesmas a favor dos consumidores. Redução essa que o próprio relatório quantifica em mais de 2 mil milhões até 2020, sendo certo que o impacto dos mesmos cortes se prolonga até 2027. Os trabalhos tornaram ainda mais evidente que o futuro passa pelo reforço das energias renováveis, pelos enormes ganhos ambientais que proporcionam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo do exercício deste mandato, procurei ser sempre um fator de coesão e de equilíbrio da Comissão, de forma a que os trabalhos decorressem no sentido de aprofundar o tema e de permitir que as diferentes visões sobre política energética tivessem o seu espaço de intervenção. Este exercício permite-me ter um certo distanciamento sobre o processo e as abordagens que se foram fazendo. E confesso que a aprendizagem foi muita e questões que me pareciam evidentes deixaram de o ser. Posso entender que os representantes dos grupos parlamentares, mais focados em fazer vingar as suas convicções pré-definidas, tenham mais dificuldade neste distanciamento. Isso tornou-se mais evidente na ponta final dos trabalhos, nomeadamente no taticismo evidente na votação do relatório e das propostas de alteração ao mesmo. Imperou mais o interesse partidário que o interesse do que realmente foi demonstrado nos trabalhos. Confirmar teses pré-concebidas sem atender ao evidente contraditório. Procurar salvaguardar decisões de um governo, apesar das evidências apontarem o erro das suas decisões. Valorizar determinados depoimentos em detrimento de outros para valorizar uma determinada narrativa de política energética. Enfim, tivemos, como é normal nestas ocasiões, um pouco tudo isto na fase final dos nossos trabalhos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acredito que todos demos um excelente contributo para o estudo de uma matéria que, aos olhos do cidadão, é complexa. O acervo da Comissão é vasto e muito completo. Será um bom ponto de partida para todos que o queiram estudar, analisar e extrair as suas próprias conclusões, sem reservas mentais e sem tabus. Termino com um profundo agradecimento à equipa de apoio que foi determinante em todo o processo, dedicada, empenhada e competente. Sem eles, tudo isto seria muito mais difícil. Agradeço ainda a todas e todos os seus deputados e senhoras deputadas desta Comissão pelo constante empenho em participar
e pela forma como possibilitaram que os trabalhos decorressem de forma digna, prestigiando esta função pela qual fomos eleitos pelos portugueses. Muito obrigado a cada um de vós.